No exercício 12, pedem-nos para determinar o número complexo z que satisfaz as seguintes condições. Então, vamos supor que z está escrito na forma algébrica e é igual a A mais BI, com A e B pertencente ao conjunto dos números reais. Uma vez que o módulo de z é igual a 5, então podemos concluir que raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 5. Por outro lado, sabemos também que o real de z é igual a 2. Isto é, o A é igual a 2. E sabemos que o im de z é menor do que 0, ou seja, o B é menor do que 0. Então, vamos voltar a esta condição e vamos substituir o A por 2. Obtemos então 2 ao quadrado, isto é 4, mais B ao quadrado, debaixo da raiz, igual a 5. Como os dois membros são não negativos, podemos elevar os dois membros ao quadrado e temos uma equação equivalente. Fica então 4 mais b ao quadrado igual a 25. Ou seja, b ao quadrado igual a 21. Existem então dois valores possíveis para b, menos raiz de 21 ou raiz de 21. Porém, sabíamos que b é menor do que 0. Então, b terá que ser igual a menos raiz quadrada de 21. Seja m o afixo de z. Então, o m terá de coordenadas 2 menos raiz de 21. No plano complexo, vamos representar o ponto de coordenadas 2 menos raiz de 21. Repara que menos raiz de 21 estará compreendido entre menos raiz de 25 e menos raiz de 16. Portanto, será um valor entre menos 5 e menos 4. Eixo real e eixo imaginário. Vejamos agora o exercício 13, onde te pedem para provar que o módulo do produto é igual ao produto do módulo. Na página 178 do teu manual podes encontrar uma demonstração desta propriedade, porém neste exercício pretende-se uma demonstração diferente. Pretende que utilizes a propriedade de o produto de z pelo seu conjugado é igual ao módulo ao quadrado. Assim, se tivéssemos o quadrado do módulo de z vezes w, poderíamos escrever que isto era igual a z vezes w vezes o conjugado de z vezes w. Por sua vez, podíamos também escrever que o conjugado de z vezes w é o conjugado de z vezes o conjugado de w. E agora, porque a multiplicação é comutativa e associativa, poderíamos obter z vezes o seu conjugado vezes w vezes o seu conjugado. Utilizando novamente esta propriedade, então poderíamos dizer que se trata de o quadrado do módulo de z vezes o quadrado do módulo de w. Podemos dar o expoente e multiplicar as bases. Obtínhamos então módulo de z vezes módulo de w, tudo ao quadrado. Então, provamos assim que o módulo de z vezes w ao quadrado é igual ao módulo de z vezes o módulo de w, tudo ao quadrado. E porque se tratam de dois membros não negativos, então podemos concluir. Repara, dois números têm o mesmo quadrado se são iguais ou se são simétricos. No entanto, não podem ser simétricos, porque ambos são não negativos. Então, quando temos dois quadrados iguais e não podem ser simétricos, concluímos necessariamente que são iguais.
Então concluímos que o módulo de Z vezes W é igual ao módulo de Z vezes o módulo de W, como queríamos demonstrar. No exercício 14, continuamos com demonstrações. Comecemos então pela linha A e podemos também começar pelo primeiro membro. E repara que se aplicarmos a propriedade distributiva, obtemos conjugado de Z1 vezes Z1 mais conjugado de Z1 vezes conjugado de Z2 mais Z2 vezes Z1 mais Z2 vezes conjugado de Z2. Uma propriedade muito importante, da qual falamos no exercício anterior, é de que Z vezes o seu conjugado é igual ao módulo de Z ao quadrado. Assim, podemos dizer que conjugado de Z1 vezes Z1 é o módulo de Z1 ao quadrado. Ter o produto dos conjugados é a mesma coisa que ter o conjugado do produto. Então, podemos substituir esta segunda parcela pelo conjugado de Z1 vezes Z2. Por outro lado, a multiplicação é comutativa e posso substituir esta terceira parcela por Z1 vezes Z2. E na última parcela vamos usar novamente a mesma propriedade e escrever que se trata do quadrado do módulo de Z2. Agora, poderemos usar uma outra propriedade. Z mais o seu conjugado a dividir por 2 é igual a real de Z. Ou seja, se tivermos Z e a soma do seu conjugado, podemos dizer que é igual a 2 vezes a parte real de Z. E repara que é disso que se trata na segunda e na terceira parcela. Assim, escrevemos 2 vezes a parte real de Z1 vezes Z2. E uma vez que se trata do mostre que, então vamos colocar as parcelas pela ordem que nos aparecem no enunciado. Como queríamos demonstrar. Vamos agora fazer a demonstração da linha B. E mais uma vez vamos utilizar a propriedade do produto do número complexo pelo seu conjugado ser igual ao quadrado do seu módulo. E vamos começar pelo primeiro membro. E repara que no primeiro membro temos duas parcelas em que em cada uma delas estamos perante o quadrado do módulo. Então vamos substituir o quadrado do módulo pelo produto do número complexo pelo seu conjugado. Então fica Z1 mais Z2 a multiplicar pelo conjugado da soma. De forma semelhante, o quadrado do módulo da diferença é o número complexo Z1 menos Z2 a multiplicar pelo seu conjugado.
E repara que podemos substituir o conjugado da soma pela soma dos conjugados. E, na verdade, também podemos substituir o conjugado da diferença pela diferença dos conjugados. Vamos provar esta propriedade. Repara que esta subtração pode ser vista como a adição do simétrico de Z2, ou seja, Z1 mais o simétrico de Z2. E é uma propriedade conhecida, aquela que nos diz que o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Portanto, fica conjugado de Z1 mais o conjugado de menos Z2. Resta-me agora provar-te que o conjugado do simétrico de Z2 é igual a ter o simétrico do conjugado de Z2. Então, para provar isso, vamos escrever o Z2 na forma A mais BI. Se fizermos primeiro o simétrico de Z2, obtemos menos A menos BI. E se agora fizermos o conjugado deste número, obtemos menos A mais BI. Vamos agora pensar só no conjugado de Z2. E o conjugado de Z2 é A menos BI. E se agora fizermos o simétrico do conjugado, então obtemos menos A mais BI. Repara que é exatamente igual a ter o conjugado de menos Z2. Logo, provamos que o conjugado de menos Z2 é igual ao simétrico do conjugado de Z2. Assim, obtemos conjugado de Z1 menos conjugado de Z2. E provei então que o conjugado da diferença é a diferença do conjugado, que foi a propriedade que usei aqui. Repara que não provei que o conjugado da soma é a soma dos conjugados, porque é uma propriedade já aprendida em aula. Agora vamos aplicar a propriedade distributiva e obtemos Z1 vezes o conjugado de Z1 mais Z1 vezes o conjugado de Z2 mais Z2 vezes o conjugado de Z1 e Z2 vezes o conjugado dele próprio. Fazendo novamente uma propriedade distributiva, obtemos sempre que tivermos o produto de um número complexo pelo seu conjugado, podemos substituir pelo quadrado do seu módulo. Repara que Z1 vezes o conjugado de Z2 vai cancelar com este elemento simétrico. Por outro lado, o Z2 vezes conjugado de Z1 também vai ser eliminado por este elemento que é seu simétrico. Esta parcela vai ser substituída pelo quadrado de Z2, aliás, pelo quadrado do módulo de Z2. Temos novamente o quadrado do módulo de Z1. E a última parcela é também o quadrado do módulo de Z2. Assim, obtemos 2 vezes o módulo de Z1 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de Z2 ao quadrado. E repara que era a expressão que tínhamos no segundo membro, logo como queríamos demonstrar. Vejamos agora a linha C. Na linha C queremos provar uma equivalência. Podemos então substituir o quadrado do módulo por Z1 mais 1 a multiplicar pelo conjugado de Z1 mais 1. E no segundo membro, podemos também substituir o quadrado do módulo de Z1 por Z1 vezes o conjugado de Z1. Mais uma vez, o conjugado da soma vai ser substituído pela soma dos conjugados. E podemos passar a expressão do segundo membro para o primeiro.
conjugado de 1 é ele próprio. E agora podemos aplicar a propriedade distributiva, obtendo então Z1 vezes o conjugado de Z1, mais Z1, mais o conjugado de Z1, mais 1, menos 2 vezes Z1 vezes o conjugado de Z1. Repara que uma vez Z1 vezes conjugado de Z1 menos 2 vezes o Z1 vezes o conjugado de Z1 é menos Z1 vezes o conjugado de Z1. E esta equação é equivalente a uma outra em que multiplicamos tudo por menos 1 e obtemos Z1 vezes o conjugado de Z1 menos Z1 menos o conjugado de Z1 menos 1 igual a 0. Agora podemos pôr em evidência, nas duas primeiras parcelas, o complexo Z1. E se o fizermos, obtemos Z1, abrir parênteses, conjugado de Z1 menos 1, menos o conjugado de Z1 menos 1. E repara que podemos adicionar aos dois membros desta equação uma mesma constante. Vamos adicionar a constante 2. E repara, interessa-me adicionar a constante 2 porque menos 1 mais 2 é igual a mais 1. E pondo o menos em evidência nestas duas últimas parcelas, eu tenho aqui uma oportunidade de voltar a pôr em evidência este fator. E pondo em evidência este fator, dentro de parênteses fica Z1 menos 1. Ou seja, temos então conjugado Z1 menos 1 a multiplicar por Z1 menos 1 igual a 2. Repara que o conjugado de 1 é o próprio 1. E como vimos, a diferença entre dois conjugados é igual ao conjugado da diferença dos dois números. E quando temos um número complexo a multiplicar pelo seu conjugado, sabemos que podemos substituir pelo quadrado do módulo. E repara que esta era precisamente a equação a que queríamos chegar, como queríamos demonstrar. Vamos mais uma demonstração. Comecemos pela expressão do primeiro membro, o módulo de z menos i ao quadrado. Vamos utilizar a propriedade do produto do número pelo seu conjugado, que é igual ao quadrado do seu módulo. Assim, eu posso substituir o quadrado deste módulo pelo produto de z menos i pelo conjugado de z menos i. E como já vimos, o conjugado da diferença é a diferença entre os conjugados. Como sabes, o conjugado de i vai ser menos i. Portanto, menos o menos i, obtemos mais i. Estamos agora em condições de aplicar a propriedade distributiva. Substituímos o z vezes o seu conjugado por quadrado do módulo de z. Podemos pôr o i em evidência e dentro de parênteses obtemos z menos o conjugado de z. E como sabes, i ao quadrado é igual a menos 1, portanto, menos i ao quadrado é igual a mais 1. Uma outra propriedade muito importante, a diferença do número complexo z e do seu conjugado a dividir por 2i é igual à parte imaginária de z. Repara que uma consequência desta propriedade é que
A diferença entre o número complexo z e o seu conjugado é igual ao dobro da parte imaginária de z vezes i. E repara que estamos em condições de substituir a diferença entre z e o seu conjugado por 2 vezes a parte imaginária de z vezes i. E é mesmo isso que vamos fazer. Fica então o módulo de z ao quadrado mais i vezes 2 vezes a parte imaginária de z vezes i, mais 1. O i vezes i é i ao quadrado, como sabes é igual a menos 1 e portanto fica menos 2 vezes a parte imaginária de z mais 1. Vamos pôr por ordem, pela ordem do enunciado, e fica o quadrado do módulo de z mais 1 menos 2 vezes a parte imaginária de z, como queríamos demonstrar. No exercício 16, pedem-nos para calcular e apresentar na forma algébrica cada uma destas seguintes operações. Então, na linha A, vamos dividir 3i por 2 menos 4i. Para dividir, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, isto é, por 2 mais 4i. Em cima obtemos 6i mais 12i ao quadrado e em baixo obtemos 4 menos 16i ao quadrado. Uma vez que i ao quadrado é igual a menos 1, então em cima fica menos 12 mais 6i. E no denominador fica 4 mais 16. Fica menos 12 sobre 20 mais 6 sobre 20i. Menos 12 sobre 20 é exatamente a mesma coisa que ter menos 3 quintos. E 6 sobre 20 é a mesma coisa que ter 3 décimos. Vamos agora calcular a divisão da linha B. Então, para efetuar esta divisão, vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. No numerador aplicamos a propriedade distributiva e no denominador o caso notável fica 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Como sabes, i ao quadrado é igual a menos 1. Assim, obtemos no numerador menos 2i e no denominador 1 mais 1, portanto 2. Menos 2i a dividir por 2 é, na verdade, igual a menos i. Vejamos agora a linha C. Na linha C estamos a dividir por um imaginário puro. Assim, apesar da estratégia de multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador ser uma estratégia muito válida, no caso particular de estarmos a dividir por um imaginário puro, podemos apenas multiplicar por i no numerador e no denominador. Assim fica raiz de 3i mais i ao quadrado sobre 2i ao quadrado. Uma vez que i ao quadrado é igual a menos 1, obtemos menos 1 mais raiz de 3i no numerador sobre menos 2. Ou seja, 1 meio menos raiz de 3 meios i. Na linha D, vamos multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado do denominador, ou seja, vamos multiplicar por 5 mais i. Em baixo fica 25 menos i ao quadrado. E uma vez que i ao quadrado é igual a menos 1, obtemos 25 mais 1, isto é 26. Assim,
fica 5 sobre 26 mais 1 sobre 26 i.